Fala pessoal, está começando mais um Connect Talks. Agora o nosso tema é o que te alimenta e hoje estamos aqui com a Ingrid, com o Thiago, comigo, que é o Gabriel Lemos. Então hoje vai ser um momento muito abençoado pelo Senhor, onde a gente vai estar falando sobre o nosso tema, o que te alimenta, o que alimenta a vida do cristão, o que alimenta a vida do jovem, o que alimenta a vida de um crente. Amém? Então, hoje a gente vai ter um bate-papo leve, vamos iniciar com o nosso tema base, né, que é o 1 Timóteo 4, do capítulo 4, 11 e 12, que vai falar assim, ó: ensina essas coisas e dê instruções a respeito delas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor e na fé e na pureza. E hoje a gente vai falar sobre ser exemplo na palavra. Ser exemplo na palavra. Vou começar com uma pergunta aqui para Ingrid. Ingrid, o que vem te alimentando nesses dias sobre o nosso tema? Se puder falar um pouquinho pra gente. Perfeito, Gabriel. Aqui, quando eu penso no tema o que te alimenta, eu vou correlacionar tanto aquilo que é físico, quanto também aquilo que é espiritual. Então, o que é aquilo que me nutre? O que é aquilo que determina aonde eu vou chegar? Então, quando a gente pensa o que te alimenta, seja no físico, se a gente busca ali estarmos numa academia, a gente tem um estereotipo de corpo que a gente quer chegar, a gente tem um planejamento para isso, a gente vai precisar fazer N coisas para que a gente se adeque ao nosso objetivo, à nossa meta. Então, vai muito além de o alimento físico ali, o próprio almoço, café, mas vai também ser a metodologia que a gente vai seguir. Então, eu vou treinar tantas vezes na semana, eu vou fazer tantas coisas. Então, quando eu penso o que te alimenta, é o que te nutre e é aquilo que te faz chegar no seu objetivo e na sua meta. E quando a gente fala espiritualmente, o que nos alimenta é a palavra de Deus. Só que dentro do que a gente está sendo alimentado ali, ela também vai trazer a perspectiva do quanto eu gasto tempo e qual a qualidade de tempo que eu gasto com as escrituras, que vai determinar onde eu vou chegar. Que lugar profundo em Deus eu vou chegar. Porque às vezes eu posso ler a Bíblia 3 vezes no ano e ainda assim não estar sendo alimentada por aquilo, no sentido de que eu não parei para refletir, eu não parei para degustar a palavra, eu não parei para analisar e entender de forma mais profunda. Então, às vezes, não é a quantidade que a gente lê, mas é a qualidade, o tempo que a gente gasta e o quanto a gente investe naquilo ali. Então, quando eu paro para pensar o que me alimenta, é a gente entender. Então, às vezes, a gente fala assim, vou fazer uma dieta, mas a gente nem sente o sabor dos alimentos no sentido de que eu não faço o processo de mastigação correto. No futuro, eu vou ter um problema de uma esofalgia. Então, além do que me alimenta, é compreender como eu faço isso de uma forma que aquilo gere o resultado, o objetivo que eu estou buscando. Então, isso é muito importante. Muito bom, muito bom. E aí eu queria jogar essa bola aí pro Thiago, falar um pouquinho também sobre o que te alimenta nesses dias, né? Também falar sobre a sua perspectiva, Ti, um pouquinho pra gente. Boa, legal. Bom, eu sou o Thiago, como vocês ouviram do Gabriel. Sou o Thiago, sou casado com a Ingrid. Nós temos caminhado aqui com o Senhor, com esses irmãos queridos. E hoje, primeiramente, é um privilégio estar com você, Gabriel, poder bater esse papo. Bom demais. Sobre o que me alimenta, né? Essa pergunta é legal e ela é um pouco reflexiva, porque o natural é falar o quê? Que a palavra de Deus me alimenta. O natural é que a gente fale a palavra de Deus, o pão da vida, o próprio Jesus. Mas quando a gente olha minuciosamente, talvez a gente perceba que tem alguns momentos da nossa vida que não é a palavra, mas sim as nossas próprias vontades. Então, Lemos, né? Eu não vou ficar chamando de Gabriel aqui. Não. Lemos, eu tenho pensado sobre isso essas últimas semanas, que a gente já sabia esse tema. E sim, o que eu tenho buscado me alimentar é na palavra do Senhor. Só que eu percebo que existe uma luta constante nas semanas, nos meses, que muitas vezes eu estou me alimentando de outras coisas. E como que eu percebo isso? Contando o tempo que eu dedico nas outras coisas. Então, mais do que dizer eu me alimento da palavra, é aonde eu estou passando o tempo. Porque aonde eu passo tempo é daquilo que eu me alimento de fato. Aonde eu gasto tempo, onde eu gasto energia, aonde eu estou exposto, é do que eu tenho me alimentado. Graças a Deus eu vou poder dizer hoje que tem sido da palavra, mas tem sido uma luta constante para continuar se alimentando da palavra e não das outras coisas que eu gostaria, muitas das vezes. E é bem importante essa parte que você falou, né, Ti? Sobre a questão do nosso tempo, né? Onde a gente está investindo, né, tempo e dinheiro
é um local muito perigoso. Tá dizendo qual é o nosso Deus, quem realmente a gente está servindo. E hoje em dia, com as distrações da internet, né, é muito fácil o nosso tempo ficar ali, né? Sim. No dia a dia, né, Ti? Eu gosto desse tema que, por exemplo, eu trabalho com tecnologia, eu trabalho no Banco Santander, eu sou engenheiro de dados. Então, meu dia a dia é constantemente mexendo com tecnologias e novas tecnologias. E tem esse debate hoje cada vez menos sobre se a tecnologia é boa, se ela é ruim, se ela é do diabo, se ela é de Deus. A tecnologia por si só, ela é boa. Ela ajuda, ela facilita. Mas o homem que não tem domínio de si mesmo, ele não é dominado apenas pela tecnologia, mas ele é dominado por tudo. Então esse dilema ganha cada vez mais força quando nós percebemos que nós não temos o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Quando eu não tenho domínio próprio, eu vou ser levado, por exemplo, para um jogo online. Quando eu não tenho domínio próprio, eu vou ser levado pelas redes sociais. Eu vou ser conduzido tanto no ambiente online, mas também no dia a dia. Então, o problema, muitas das vezes, não é o que eu estou vendo, mas é a falta de domínio próprio. Mas a gente vai discutindo um pouco sobre isso. Bom demais, bom demais. E até, complementando aqui, em Mateus 4:4, tá dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o crente, ele precisa da palavra. É o básico, é os ensinamentos fundamentais para o alimento cristão, né? E, Ingrid, já teve algum momento que você percebeu também, pegando o gancho que o Thiago disse, que você tava indo para um caminho que, nossa, eu tô mais focada nisso, mais centrada nisso do que em outro local, que é o local onde o cristão precisa estar? Não que às vezes a gente coloca também um ponto muito assim, né? Nossa, mas então o cristão não vai poder jogar um videogame, não vai poder brincar, não vai poder se divertir. Não, tudo é um equilíbrio. Mas já teve um local que você, poxa, eu tô muito focado nisso? Até pra gente abrir esse papo aqui. Eu acho que até em vista de mulheres, dona de casa, às vezes fica mais fácil a gente enxergar isso com os afazeres, né? Então, às vezes a gente tá tão preocupado com os afazeres domésticos, cuidar do filho, lavar uma roupa, estender, que a gente, às vezes, até separa, assim, um tempo, fala assim, esse momento eu vou tirar. Aí fala assim, não, mas se lavar uma louça, depois eu gasto mais tempo com isso. E, às vezes, eu já me vi postergando aquele momento, postergando aquilo que deveria ser feito naquele exato momento. E, às vezes, com as preocupações, com a própria cobrança pessoal de que eu tenho que dar conta. Eu tenho que fazer aquilo, então se eu fizer aquilo, eu fico livre. E na minha família eu sempre fui muito ensinada assim, primeiro vem os afazeres e depois vem o lazer. E a Bíblia, de certa forma, com o tempo, ela vira um lazer, ela vive um momento. E às vezes você vai ali pra cumprir o seu check, fazer ali sua meta, e você fala assim, e a sua cabeça já tá em outra coisa. Então eu pensava assim, nossa, deixa eu fazer o que eu tenho que fazer, porque aí depois eu tiro o tempo e eu fico em paz, fico tranquila. E às vezes você vê uma coisa, e você termina, você quer fazer outra, aí você vai fazer outra coisa. Quando você vê, você tá ocupada de várias obrigações, aquilo que é importante, aquilo que precisa ser a primazia, não tá sendo feita, não tá sendo cumprida. Então eu já me peguei nesses momentos de entender que eu preciso parar um pouco. E tá tudo bem se não der conta. Porque quem dá conta de tudo? Então, às vezes, aquela pressão de você ser produtivo e constante em todo o tempo, de fazer tudo o que tem que se fazer, se você não fizer 1000 coisas num dia, você não valeu de nada o seu dia. O seu dia foi desperdício. Na verdade, não. Porque tudo vai determinar com que você gastou o seu tempo. Então, Isaías 55, ele vai falar sobre isso, né? Ele vai fazer um convite à graça de Deus, vai falar assim, vinde, comprai e comei pão e leite, vinde de graça, porque vocês estão gastando dinheiro naquilo que não é pão, porque vocês estão gastando o seu tempo, porque vocês estão gastando esforço naquilo que não alimenta. Que é o convite de Deus pro povo, dizendo assim, vinde a mim, porque eu tenho uma graça para ser ofertada. Eu tenho um alimento, uma comida, que ela supre muito além da comida que vocês estão gastando seus esforços todos os dias, penoso trabalho para granjear e para ter. Então, existe um alimento da parte de Deus que é muito importante para o cristão. E às vezes a gente tem que ver onde que a gente está gastando esse esforço. E aí eu já me percebi diversas vezes falando assim, vou postergar porque agora eu preciso fazer isso. Se eu não fizer isso agora, depois eu não vou ter foco. E na verdade não, mas essa luta constante do domínio próprio, lutar contra a carne, lutar contra os seus pensamentos, para você se manter ali firme no propósito. Entender que isso vai te lapidando, e cada vez mais que você exercita isso, você vai sendo aprimorado, vai sendo aperfeiçoado por Deus. É isso, é isso. Tem um filme muito bom, que agora eu não lembro o nome do filme, mas é com Justin Timberlake. Vocês tentam me ajudar? Qual é o nome desse filme? Que todo o trabalho dele, ele ganha em horas. E o preço do amanhã. Obrigado, Conceição. Então, e a ideia desse filme é assim, ele trabalha, ele ganha em horas. E aí no pulso dele, no braço, antebraço, perdão,
mostra quantas horas ele tem. Quando esgotar as horas, o salário dele, ele vai expirar, ele vai morrer. E imagina o cristão vivendo dessa forma. Meu, se eu não estiver diante da palavra de Deus, eu vou morrer. Se eu não estiver buscando a palavra de Deus, me alimentando da palavra de Deus, eu vou morrer. Será que a gente levaria mais a sério? O que você acha, Gabs? Poxa, é aquilo que você falou sobre a questão do filme. E eu até vi um Reels no Instagram que tem um carinha que ele, tipo assim, ele falou assim, meu, imagina se a Bíblia fosse o seu celular. Você já chegou a ver esse Cheguei Reels? a ver. Pô, você tá ali lavando a louça e tá olhando a Bíblia. E aí, todo momento... É claro que, tipo, a gente tá sendo bem... bem exagerado aqui na forma de dizer. Mas é algo que... o Diego que fala muito sobre isso, que ele colava uns postzinhos na tela do computador dele para ele fixar a palavra. Eu acho que a gente precisa estar sempre alinhado com a palavra. Pô, eu fiz meu devocional de manhã. Essa palavra, ela vai me direcionar. E eu preciso estar nutrindo ela. Eu preciso, eu vou fazer uma negociação com um cliente hoje. Mas o devocional foi sobre obediência. Então, eu preciso ser obediente com o horário. Então, a palavra do dia, ela vai me nortear. Então, eu acredito muito nisso, Ti. Tem um texto em Provérbios, Gabriel, que diz assim, ó. Provérbios 4:13 diz: retém a instrução e não alargues. Guarda, porque ela é a tua vida. Então, traz esse sentido para a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é aonde eu recebo vida da parte de Deus, né? A palavra de Deus que tá a minha vida. E o homem sem a palavra de Deus, não sobra muita coisa para ele. Então, igual o Gabriel acabou de falar, se eu vou para uma reunião, se eu vou para um compromisso e eu vou sem a palavra de Deus, o que eu tenho para oferecer? Como eu vou chegar até lá? Tem até um louvor que o meu filho Luquinhas estava cantando hoje mais cedo. Em ti eu me movo, em ti eu existo. Sem a palavra de Deus, eu não existo e eu não me movo. Sem a palavra de Deus, não sobra nada a respeito de mim. É isso. Complementando aqui o que você disse também, tem o provérbio que vai dizer no capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, eu acho que nesse ambiente que a gente está, de ser exposto a diversas distrações, será que o nosso coração está guardado mesmo na palavra? Né? Será que o nosso coração está guardado? Será que o nosso tempo está guardado? Né? Então, eu vejo muito isso. E eu vou puxar até uma outra pergunta aqui pro Ti. Como que é ser um exemplo na palavra? Pô, excelente. Né? Vamos voltar para aquele texto inicial que tem dado como margem pra gente todos os temas que nós temos abordados, eles vêm de um texto que nós trabalhamos no final do ano passado e que tem norteado a gente enquanto Ministério de Jovens aqui da igreja. Que tá lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: ninguém despreza a tua mocidade. E aí eu vou parar aqui, eu acho que eu fiz essa pausa da outra vez que eu li, mas eu vou fazer novamente. Ninguém despreza a tua mocidade, ou seja, a nossa mocidade, o período da nossa juventude, ele é um período importante para Deus. Deus usou os homens lá no passado, os jovens. A gente pode ver esse padrão de Deus no Antigo Testamento, lá nos patriarcas, nós vemos Deus separando os jovens. Tiago, quem? José. A gente pode ver no meio dos profetas, muitos deles eram jovens. Nós vemos dentro dos apóstolos, jovens. E depois dos apóstolos, quem dá continuidade na igreja? Outros jovens. Então o Senhor, ele tem um tratar com os jovens. E me lembra que a juventude é um momento que vai marcar as nossas vidas. Então, o jovem que não está se gastando para o Senhor, em algum momento da vida dele, ele vai sentir falta desse lugar. Porque a nossa juventude é um momento de mais energia, mais força, mais coragem, mais disposição. E se nós não gastarmos nossa juventude para o Senhor, nós vamos perder muito tempo importante distante do Pai. Mas vamos seguindo. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra. E aí, aqui a gente chega na pergunta, né, Gabriel? Na palavra. Como ser padrão na palavra? A primeira coisa que nós temos que lembrar a respeito de ser padrão na palavra é que nós somos padrão para os fiéis. Então, um risco que a gente corre é: eu vou ser o padrão lá no mundo, só que não fui chamado para ser padrão lá no mundo. Às vezes a gente quer se vestir de uma forma mais descolada. E, meu irmão, vai lá, se veste bonitão. A música do Limitado é boa, ajuda com isso, né? Fica, né? Mas não vai dar para ser padrão em alguns lugares. Não vai dar para ser padrão em alguns costumes. O que o Senhor nos convocou para ser padrão é para os fiéis. O nosso público que está assistindo a gente
são os fiéis, aqueles que amam ao Senhor, aqueles que temem ao Senhor. E nesse lugar o Senhor nos chama para ter padrão. Então, como ser o padrão? E aí aqueles salmos gritam no meu coração: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Muito bom esse salmo. Então, esse é o texto que me faz olhar e como ser o padrão. Eu não tenho que forçar, é eu agir naturalmente. Como? Vivendo a palavra de Deus. E a Ingrid, ela consegue discorrer bem sobre isso. Fala um pouco mais sobre isso, amor. A respeito de sermos o exemplo, né? A gente precisa entender que a partir do exemplo, ele vai muito para uma prática, né? Quando alguém fala assim, me ensina a fazer tal coisa. Pessoal, vou te dar um exemplo. Eu tenho tal coisa, vou fazer uma conta. Como que eu faço uma conta de dividir? Eu vou lá, monto e mostro. Então, o exemplo, ele fala muito a respeito de ser prático, de ser a prática. Não é igual aquele vídeo lá do Gabriel. Vamos lá, Gabriel, como que levanta esse peso? Ele, você pega aqui, joga aqui. Não, mas vamos lá, Gabriel, mostra pra gente, é aqui. Não, porque isso não funciona. Tem que ser prática. Então, por que ser um exemplo na palavra é tão importante? O que isso representa para nós que somos cristãos? É a respeito do quanto a gente vive na palavra e da palavra. Porque se a palavra norteia, como o Gabriel Lemos trouxe pra gente precisa entender que qual que é como que eu poderia falar? Qual que é o peso que essa palavra tem pra minha vida, primeiramente? Para ser exemplo. Qual que é a relevância que eu dou? Porque tudo que eu dou relevância, eu levo como critério. Eu levo como uma bússola. E eu sigo. Então, se a palavra tem um peso de verdade, ela estabelece algo em mim. Então, eu sou exemplo não a partir de uma atmosfera religiosa de que eu tenho que cumprir aquilo porque a igreja exige. Mas eu entendo que aquilo é um princípio bem estabelecido e firmado. É uma verdade. E para eu ser exemplo da palavra, eu preciso que a palavra de Deus seja uma verdade no meu coração. Porque Hebreus 4 vai dizer que a palavra de Deus, ela é cortante. Ela é como uma espada de 2 gumes, que ela corta de ambos os lados. E ela penetra. Então a palavra precisa penetrar no meu íntimo. Para eu ser achado como Tiago, capítulo 1, versículo 22, até o versículo 25. Que vai dizer que se a gente ouve a palavra, mas a gente não pratica, nós nos enganamos, nós vivemos em vão. E o intuito de sermos exemplo na palavra é uma palavra que penetrou no nosso coração ao ponto de criar raiz. E essa raiz vai discernir quais são os nossos frutos. Então, os nossos frutos vão ser provindos da raiz, vão ser provindos da natureza ali, daquilo que tem florescido em nós. Então, é necessário que, para a gente ser exemplo da palavra, essa palavra penetre no nosso coração de tal maneira que eu vivo aquilo. E ainda que por um momento eu erre, eu fale, ou um fruto não seja o fruto perfeito, ainda assim eu entendo que pela natureza eu vou florescer e eu vou gerar o fruto segundo a minha espécie. Então isso é muito importante. O homem que é padrão na palavra, ele é um praticante fiel da palavra. Então, a Ingrid citou Tiago, capítulo 1, né? E o verso 25 diz assim, mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Então, para o homem que é um praticante da palavra de Deus, ele recebe um status, o status de bem-aventurado. E quem fala isso é o próprio Senhor a respeito desses homens. O Senhor olha com bons olhos aqueles que praticam a sua palavra. E bem-aventurado é um cara... Vamos se dizer, Ti, como que pode ser esse cara bem-aventurado? Ele é um cara mais que, feliz. Mais que feliz, mais que feliz, essa tradução. Né? É um cara mais que feliz ali, estando com Cristo, vivendo com o Senhor. Vem uma pergunta aqui que não tá no script, mas eu acredito que é uma pergunta muito boa. E para um jovem que tá iniciando o caminho, como que a palavra pode alimentar ele no dia a dia? Não só também isso, mas, ele vai precisar estar envolvido com a igreja, envolvido com os ministérios. Como que isso daí pode ajudar ele nesse caminho, Ti? O jovem convertido, recém-convertido. Boa. O recém-convertido, normalmente, ele chega ao Senhor com um grande amor. Então, por exemplo, dificilmente vai ter alguém que acabou de chegar na igreja e não ama o Senhor com todo o seu coração. Dificilmente vai ter um homem que chegou na igreja e não deseja o Senhor acima de todas as coisas. Então, a primeira característica, vamos dizer assim, é alguém que tem fome e tem sede da presença de Deus. E aonde esse homem vai encontrar o Senhor? Na palavra. Então, nós negamos as outras experiências, as experiências individuais com o Senhor, nós não negamos. Mas como reconhecer se aquela experiência é real com Deus ou se é uma sensação, apenas uma emoção minha?
na palavra. Então a palavra me dá base para entender se o que eu estou vivendo, de fato, é um relacionamento com Deus ou não. Mas vamos dar um passo para trás. Então agora, como esse homem, essa mulher ou esse jovem vai buscar o Senhor? Ele se dedica à palavra e a palavra leva ele para oração. Tem uma frase que a gente usa muito aqui na igreja: ou eu vou orar até eu parar de pecar, ou eu vou pecar até parar de orar. E como que eu vou permanecer? Porque oração às vezes não tem resposta, às vezes não tem sensação. Então, como eu continuo orando? Orando e lendo a palavra de Deus. Porque o homem que ele começa a orar e não lê a palavra de Deus, em algum momento ele vai se sentir vazio, sozinho e vai parar de perseverar. Agora, o homem que ora e também lê as escrituras, esse cara vai ter a capacidade de continuar exercitando sua leitura e sua oração. Por quê? Porque ele vai entender as respostas que o Senhor tem para ele. Então, resumindo tudo isso, Gabriel, leia a palavra de Deus, mas não abandone o lugar de oração, porque senão vira uma filosofia. E a oração sem a palavra, daqui a pouco você larga. Por quê? Porque você vai se sentir carente e vai achar que está sozinho. Eu iria nessa linha assim, Gabriel. Meu, muito bom, muito bom. Isso vira até, tipo assim, vamos dizer, é o combo perfeito. Vira uma bomba na mão do crente. Imagina oração, um jovenzinho com tempo, querendo se gastar por Jesus, dedicando na palavra e na oração, Lemos. Se eu fosse mais jovem, não, eu sou jovem, tenho 25 anos aí, mas se eu fosse mais jovem, eu teria outra cabeça, estaria orando a essa hora. Estaria orando essa hora? Aqui, eu não estaria assistindo o Connect Talks, eu lembrei agora, já faz um tempo que eu me converti, então cerca de 9 anos atrás, foi quando eu tive a oportunidade de ir para os caminhos de Jesus, né? E aí eu entrei em algumas piras naquela época, que eu ficava trancado no meu quarto só lendo a Bíblia. Nossa. Eu ficava o dia todo lendo a Bíblia. E quando eu cansava de ler, não aguentava mais ler, eu ia orar. Então eu fiquei cerca de uns, quantos meses? Uns 4, 5, 6 meses assim, até arrumar um trabalho, né? E acabar essa vida. Foi um pouquinho, assim, uns 3, 4. 3, 4 meses que eu não falava muito com muita gente. Só saía pra ir pro culto, só. Só saía de casa pra ir pro culto. E quando eu não tava no culto, eu tava lendo a Bíblia e orando. Essa época foi intensa. Mas é importante também pro novo convertido ter uma congregação, né? Que o Leminhos falou pro novo convertido. Qual a importância da palavra? Ler a palavra, mas ter também amigos, sei lá, líderes, pastores, pra te ajudar a entender a palavra. Sim. Ou te ajudar até falar assim, olha, tem fulano de tal que explica a palavra, tem fulano de tal que dá um ensino sobre isso. Porque também, às vezes, a gente vê o novo convertido, ele tá lá lendo, e às vezes ele não entende. Então precisa de um Felipe correndo do lado da carruagem lá do etíope, igual Atos 8, e fala assim, você entende que lê? O cara tava lendo Isaías, mas aí ele não tava entendendo nada. Ele falou assim, como que eu vou entender se ninguém me explicar? E aí foi a brecha, assim, pra Felipe subir na carruagem e explicar, e aí o cara entendeu ali, escolheu ser batizado, falou, quero batizar, então, ele não só subiu, foi transladado. Foi transladado, né? Foi transladado pra lá, depois foi transladado pra outro lugar. E é muito importante, porque a gente faz parte da construção da igreja. A igreja faz parte da construção. Então, a gente se tornando o padrão dos fiéis tem um propósito. Não é a gente dizer, eu sou bom. Não, mas é a gente ser alimentado e também servir pão àqueles que acabaram de chegar. Mostrar, né, que nem o nosso pastor gosta de dizer, pro mendigo aonde tem pão, aonde a gente achou esse pão que alimenta. E aí Jesus ele vai dizer, né, que a comida dele consistia muito mais do que o pão carnal, mas sim fazer a vontade de Deus. E como a gente descobre? Quando a gente compreende, quando a gente entende, quando a gente contempla aquilo que Jesus estava fazendo, que Jesus faz. E a gente precisa dos nossos amigos, a gente precisa da nossa igreja para aprender com gente que já está há mais tempo que a gente como fazer isso, né? É interessante isso também, pensar que, por exemplo, você falou do Felipe lendo pro... O etíope estava lendo na carruagem. E o Felipe veio para fazer a explicação, obrigado. Tem Felipe na sua vida? E essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer constantemente, porque o etíope está lendo, mas ele não tem a compreensão clara daquilo que ele lê. Ele está lendo, mas ele não consegue entender. E aí surge esse questionamento na minha alma. Tem um Felipe na sua vida que vai te ensinar a respeito das Escrituras? Tem um Felipe na sua vida que vai ser um profeta de Deus para te pausar e explicar detalhe por detalhe da palavra? O homem que vive distante do Felipe, aqui pensando no Felipe como um discipulador, alguém que vai trazer a palavra, alguém que vai ensinar a respeito da palavra. Um homem que tenta viver a palavra, se alimentar da palavra, mas não tem um discipulador, ele é louco. Por quê? Porque ele vai se alimentar de tudo que ele vê.
mas daqui a pouco ele vai perceber que o organismo dele não está preparado para um alimento tão sólido. Ou que ele já precisa de um alimento mais sólido e ele está comendo ainda de uma forma menina, ainda precoce. Eu acho que é até a humildade, né? Porque às vezes a gente vai ser o etíope e às vezes a gente vai ser o Felipe. Então Deus sempre nos dá as duas caras da moeda, né? Porque a constante aprendizado na caminhada da fé vai fazer que a gente sempre seja esse etíope, que precisa entender o que lê. Mas também Deus vai nos colocar em lugares pra gente ser o Felipe, que a gente já aprendeu. E agora a gente também vai gerar isso nas pessoas. Então é muito importante. Porque o etíope ali, ele era da rainha de Candés, todas as vezes ele estava ali, ele era um eunuco. E ele foi pra uma festa ali, uma cerimônia que era muito conhecida culturalmente. Então ele estava ali envolvido nas coisas. Mas ele teve a humildade para que quando o Felipe perguntasse, ele dissesse: eu não consigo entender se ninguém me explicar. E às vezes a gente vai precisar entender que às vezes a gente vai estar na posição do etíope, mas também Deus vai nos levar para sermos os Felipes também, que vão ensinar, que vão ser suporte, apoio para as pessoas. E até a questão do que você falou do Felipe, a gente precisa ter um discipulador que, vai colocar um freio em você. Porque eu acho que a grande maioria que quando iniciou aí, falou um monte de besteira. Nossa, ó. Né? Eu tô aqui. Eu acho que se fosse anotar, Thiago, tanto de besteira que eu falei, eu acho que... Haja caderno. Né? Haja caderno. Já inventaram o caderno de 20 matérias pra mais aí, eu acho que ia ter ali. Mas, enfim, os internautas aqui, ó, nossa, fez uma pergunta, né? Tamo chique, esse podcast nosso tá legal demais. Fez uma pergunta muito legal, ó. O que eu devo fazer quando não estou com vontade de ler? Essa é uma boa pergunta, hein? E aí? Eu vou ir, a Ingrid não foi. Tem uma frase legal do Hernandes Dias Lopes que eu tava refletindo semana passada, até anotei pra falar hoje. Alimente-se das escrituras e você terá força para cada batalha do dia a dia. Eu e minha esposa Ingrid, nós temos um filho de 6 anos. Como o tempo passa rápido. E o Luquinhas, ele nem sempre quer comer o que ele precisa comer. Então, por exemplo, daqui a pouco vai ser a hora de fazer nossa refeição noturna. Então ele teria que comer um arroz, feijão, algo mais pesado para sustentar ele até a parte da manhã. E provavelmente se ele comer um salgadinho enquanto a gente não tá vendo ele tá em algum canto aqui da igreja, se ele comer um salgadinho, lá em cima comendo salgadinho, como eu tava dizendo, ele já não vai querer fazer o seu jantar no período da noite. E ele vai acordar amanhã morrendo de fome, morrendo desesperado para fazer a sua alimentação. Mas hoje ele não vai querer comer mais. O cristão não é diferente. Às vezes o cristão não é que ele não quer comer, é que lhe falta fome. Muitas vezes a nossa falta de leitura fala muito mais da nossa falta de apetite pelas escrituras. Então, se numa criança, o nosso corpo também reage assim, a gente vai lá e come um doce 1 hora, meia hora antes de fazer a nossa refeição. Vai cortar a fome que nós estávamos sentindo. Agora, imagina um homem que constantemente ele está na leitura da palavra de Deus, ele vem buscando ao Senhor, ele tem se alimentado da palavra e ele está se fortalecendo para cada luta que ele tem que combater. Quando ele começa a vencer, ele gasta energia, ele percebe o que é que ele precisa de mais forças. As escrituras é o poder de Deus, é a revelação de Deus a respeito de Cristo Jesus. E a nossa vitória está estabelecida no Senhor Jesus Cristo. O cristão que quer vencer sem Jesus, ele perde. E toda vitória que nós temos distante da palavra de Deus é uma derrota para a nossa alma. É questão de tempo, nós vamos perceber que nós estamos mal nutridos. Nós não estamos com aquilo que nós precisávamos. E para mim resumir também, porque eu falo bastante, gente. Se alimente da palavra. No dia que eu não sinto vontade, tem algo errado, você está pecando no meio do caminho. Se arrependa do seu pecado e volte a ler. Tiago, mas todo dia você sente prazer na leitura? Não. E nesses dias, disciplina, leia a palavra de Deus. Porque a disciplina, qual que é a palavra quando a gente continua lendo? Constante. Perseverança. A perseverança, a constância, vai fazer com que a gente sinta cada vez mais e mais necessidade da palavra de Deus. Então eu iria nesse caminho. Eu acho legal. Disciplina é bom. E assim, vai ser vontade mesmo. Vai ser. Outra coisa que ajuda bastante, os amigos. Mete um plano, fala assim, olha, eu preciso que você me cobre. Vai lá na YouVersion, baixa um plano, fala assim, ó, você tá atrasado 2 dias, você vai colocar quando em dia? Fala assim, ó, a gente tem que comentar lá o que a gente entendeu. Manda um áudio explicando. Então acha um amigo que vai te puxar para esse lugar, para essa família da fé. Achar um líder, achar alguém e falar assim, tô com dificuldade de ler, me ajuda, vamos fazer um plano. Todo dia mandar ali, pegar um versículo, tem que ter alguma coisa, tem que ter uma explicação.
E a pessoa ali te cobrar, falar assim, ó, você já tá atrasado no plano, você não tá fazendo. Sim. Por quê? Porque por mais que é meio que humilhante, meu, se você tiver um amigo assim que se preocupa com você, vai ser muito bom. Porque você vai estar ali, você vai sendo exercitado. E você vai ver que a pessoa se preocupa muito além de cumprir a tabela da leitura. Mas, meu, é importante, porque isso é o que te alimenta e te fortalece. Tem alguém que está preocupado com a sua saúde daqui a um tempo, do que você vai colher daqui a um tempo, que objetivo, onde você vai chegar daqui a um tempo dentro da carreira da fé. Então é muito importante ter alguém nesse momento para te cobrar, para te impulsionar, para te trazer para perto e te auxiliar nesse momento. Então tenha um amigo, tenha um líder, se expõe mesmo, fala, tô com dificuldade de orar. Então vamos lá fazer uma chamada, vamos orar 5 minutos, vamos orar 10 minutos, tô em oração, me avisa quando você tiver. Ser transparente, pedir socorro, levantar a mão. O amigo, ele é importante demais. Principalmente nesses momentos. O normal é, a gente foi acostumado, principalmente daqueles que vieram de um lugar distante da igreja, a ter amigos que concordam conosco, a ter amigos que facilitam a nossa vida. Mas a amizade do cristão, muitas vezes, ela vai na contramão, como a vida do cristão em geral, né? Então, um bom amigo não é quem passa um pano quando você falha. Um bom amigo não é aquele que cobre a sua nudez apenas para você não ser exposto. Mas um bom amigo é aquele que é capaz de te repreender. Então, eu volto para aquilo que nós nós comentamos sobre Felipe ensinando o etíope. Tem um Felipe também para falar, cara, tu tá errado. Cara, tu tem que ler as escrituras, tu largou. Meu, você não vem pra igreja. E ajudar, né? Tipo assim, e o ajudar, Felipe, não ele só um acusador, falou, você né? tá errado, mas vamos lá, que vamos juntos. Tá com dificuldade, eu leio com você. Tô fazendo não sei quantos planos, mas vamos de novo. Então você precisa de um amigo que ele não só vai falar assim, meu, você tá errado, mas ele vai falar assim, vamos ver, o que eu posso fazer pra te ajudar? Como que eu posso te servir nessa área? Como que a gente faz então? Que dia você tem disponibilidade? Vamos ler junto, vamos tirar um tempo junto, pra crescer em fé. E eu vou só ler um texto, Gabriel, em Colossenses capítulo 3, versículo 16, diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos uns aos outros em salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, a caminhada cristã ela é coletiva. Não existe a ideia do individualismo dentro do cristianismo. Ah, eu sou um cristão verdadeiro, só que eu não me dou muito bem com as pessoas. Irmão, dá um jeito no seu comportamento, melhore suas skills aí de comunicação e se relacione com as pessoas. Por quê? Porque ao passar dos anos, se você se manter distante, você vai ser um problema. Você vai ser um cara intratável, um cara implacável. Tenha pessoas que falem o seu coração, tenha pessoas que brinquem com você, mas principalmente pessoas que estão ali para te dar salmos, hinos, cânticos, porque isso vai te alimentar, ainda mais nos dias que nós não queremos ler. Se tem essa pessoa que vem com um versículo, todo dia o Gabriel ele me manda um texto da Bíblia e manda um devocional dele. Todo dia eu sou abençoado pela vida do Gabriel, o Gustavo faz isso também. Todo dia esses meninos vão lá e me mandam um texto, o Giovanni, o Iago, o Robert, são outros meninos que também praticam isso comigo. Então todo dia eu sou lembrado, por exemplo, do amor de Deus, da justiça de Deus, do lugar de arrependimento, do lugar de paz. E aí eu tô no trem lotado, tô atribulado, aí eu abro meu WhatsApp, tem lá a mensagem dos meninos. Como que eu vou reagir com uma outra expressão, além da expressão que vem da palavra de Deus, uma vez que eu fui alimentado por ela? Não tem como. Não tem como. É algo que, tipo assim, você pode estar até triste no momento, mas aí chega um exemplo, chega um Iago, com um sorrisão de orelha a orelha, te alegra, fala assim, meu, e aí, por que você tá assim? Sabe, eu acho que eu até vejo, pegando esse complemento do que vocês passaram, eu vejo que a caminhada cristã sozinho, a gente não conseguiria. Então, eu vejo, além da palavra, a comunhão ela é essencial. A comunhão ela é essencial no nosso dia a dia. Então, o direcionar, o caminhar, porque vai ter momentos que a gente não vai querer vir para a igreja. Só que vai ter um Felipe, vai ter um Jonathan, vai ter um Thiago, vai ter uma Ingrid que vai colocar, assim, por que você faltou no culto? Por que você não veio? Isso vai te alimentando. Porque realmente, até Jesus nos alerta sobre isso, né? Fala que no mundo a gente vai ter aflições como está tendo, mas tem de bom ânimo. Um bom ânimo é aquilo, pô, eu preciso entender que a palavra vai me alimentar, a oração vai me alimentar, mas eu preciso estar disposto, eu preciso ir até Cristo, né? Eu preciso ir até Cristo. Jesus, ele fala, vinde a mim.
Então, pô, eu preciso me levantar, né? Eu preciso também estar disposto, porque não adianta todo esse suporte também da galera, sendo que eu não tô disposto a ouvir um não. Ouvir, poxa, não vai por esse caminho não, né? E assim, né, eu queria só também dar um direcionamento aqui com uma palavra sobre as nossas prioridades. Em Mateus 6:33 vai nos dizer: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Então, a nossa prioridade, de acordo com a palavra, ela precisa mudar. Então, será que a nossa prioridade está sendo o reino dos céus? Né? Será que a nossa prioridade está sendo buscar o Senhor? Porque às vezes a gente está desalinhado com as nossas prioridades. Então, além de você estar disponível para o que te alimenta, alinha também suas prioridades. Será que eu sou solteiro, eu estou cuidando das coisas do Senhor? Então, isso vai dizer muito. O nosso serviço também está demonstrando. O Jonathan e o Giovanni deu uma palavra aqui quinta-feira sobre as pequenas ações está revelando o nosso caráter em Cristo. Poxa, acordar 10 minutos para ler a palavra antes, não acordar. Então, eu vou até pegar esse gancho, vou perguntar até mesmo, porque eu tinha dúvida. Como que será que funciona um hábito de um discipulador, um hábito de uma discipuladora? Como que funciona? Você acorda de manhã, você toma café, lê a Bíblia, faz seu devocional na parte da tarde. Como que funciona a sua rotina cristã, Ingrid? Fala pra mim. A rotina cristã, geralmente eu gosto de acordar pelo menos um pouco mais cedo. Aí esse ano eu tô fazendo com as meninas do Glorify. E aí eu faço de manhã, tomo café, leio. É uma leitura assim que ajuda bastante, porque querendo ou não é rápida. Se eu acordo com mais tempo hábil, aí eu já faço minha leitura, eu faço um plano. Tenho um plano com o pessoal da igreja, aí eu tenho um plano que eu tô fazendo e tenho um plano que eu faço com uma outra pessoa, né, que ela hoje mora longe, que é a Ju do Japão, e aí eu faço plano com ela também. Então eu vou me dividindo durante o dia para me separar tempos para mim poder estar ali junto com os planos. Mas assim, em suma, se eu separo um tempo e eu vejo que aquilo ali, aquela palavra tá me ministrando no meu coração, e eu falo assim, nossa, eu tenho mais 2 planos para fazer. É aquilo. Não é sobre a quantidade, mas é a qualidade. Então eu tenho que ter esse momento. Se eu pegar aquela palavra e aquela palavra ali for o momento, Deus me dá direcionamento para gastar tempo com ela, eu vou gastar meu tempo com ela. E tentar sempre organizar minha rotina para as demais coisas. Então eu preciso ter um tempo. De manhã eu gosto de fazer meu devocional, eu gosto de fazer ali, pelo menos o Glorify, que é um negócio que você pega, ele te dá um texto, ele te dá uma frase de alguém, né, conhecida assim, te dá o texto, te dá a base para você ler toda e te dá ali um devocional deles. E aí desenvolver isso. E aí também a gente tem o grupo das meninas que a gente manda os devocionais, conforme. Então, assim, o tempo todo, o momento inteiro, tentando trazer aquilo ali, trazer aquela palavra, aquele pensamento e entender como aplicar. Então a rotina vai assim. Mas geralmente de manhã eu gosto. Quando eu vou pra academia, às vezes eu pego o plano. E aí eu vou lendo no momento da academia, eu pego um dos planos pra fazer. E de noite também. Não, a Ingrid é brincadeira, assim. Tem dia que eu vou dormir, ela tá lendo. Aí eu acordo, ela tá lendo. Aí eu acordei, fui pro trabalho, tô ali, muitas vezes trabalho de home, então eu tô trabalhando, tô focado. Tiro meu fone, viro pra trás pra almoçar, lendo Bíblia. Eu falo, como assim? Vive de Bíblia? E às vezes eu acho que ela só vive de Bíblia. Eu vou aproveitar e também contribuir como funciona o meu lado, né? Hoje, alguns dias eu tenho que ir pra São Paulo, alguns dias eu trabalho de casa, alguns dias eu tô sendo discipulado, alguns dias eu tô discipulando. Então, tá bem dinâmico minha semana. E a gente tem algumas coisas que a gente faz lá em casa juntos. Por exemplo, o texto do Luquinhas. O Luquinhas, toda semana ele tem que aprender um texto novo. Toda semana a gente vai lá, né? Um versículo novo. Então ele tá aprendendo. Então pela manhã normalmente é o momento que eu gosto de gastar tempo com o Luquinhas na Bíblia. Seja o texto que ele precisa decorar da semana e aí eu aproveito para trazer princípios. Todo texto que eu leio com ele, a ideia é trazer princípios. A decoração faz parte, é importante na vida dele, porque imagina se daqui 20, 30 anos não puder ter mais uma Bíblia, o que sobra de Bíblia na sua mente? Se não sobrar 10 versículos, deu um problema aí já. Então eu quero que meu filho aprenda versículos. Mas é principalmente para ensinar as doutrinas do Evangelho. Tiago, mas ele é tão pequeno, ele tá aprendendo tudo lá na escola, inglês, ciência, matemática e mais inglês. Todos os jogadores, né? De todos ele os sabe times. todos os jogadores, ele conhece todas as Influência bandeiras. do pai, tá? Isso daqui também, se ensinar a Bíblia é fogo.
como que esse Ensina cara todos não os vai aprender jogadores. sobre as escrituras? Mas enfim, então, no primeiro momento eu tento gastar com ele, ensinando sobre algum texto e uma doutrina específica. Aí eu tenho a minha leitura particular, então a minha leitura ela varia. Tem dia que eu tenho mais tempo, tem dia que eu tenho menos tempo. Pode ser que algum dia eu fico, a minha leitura particular, eu leia um texto e fico meditando, eu vou aprofundando nele, e às vezes é um texto. Mas eu tenho minhas outras leituras complementares, uma que eu faço com um monte de gente da igreja, entre alguns dos que eu discipulo também. E essa leitura é uma leitura que eu chamo de leitura corrida. Então ela é para estar constantemente de frente para a Bíblia. É aquela ideia de passar tempo com a Escritura. Então todos os dias eu leio 3, 5 capítulos desse plano. Então vamos lá, eu tenho a minha leitura individual, minha leitura com meu filho e com a Ingrid, que faz parte também disso. Tem a leitura que é para ir sempre ali de frente para a Bíblia. E tem as leituras que eu faço do devocional que os meninos me mandam. Então, acaba preenchendo uma boa parte do dia. Normalmente, eu gosto de fazer a minha, quando eu vou para São Paulo, eu faço sozinho já pela manhã. Quando eu tô em casa, eu faço com o Luquinhas. E depois eu vou fazendo ao longo do dia, conforme eu vou... Período do almoço, período do finalzinho da tarde, que é essa leitura corrida. E o que os meninos vão mandando, eu vou também entendendo o tempo que eles mandam. Às vezes eles mandam no final do dia, uma decepção quanto discipuladores. Eu lá, doido pra ser abençoado, esperando aquele texto saltar no meu coração, pra dar uma direção pra minha vida. E os meninos me mandam lá, meio-dia, 5 da tarde, 8 da noite. Eu falo, meu Deus, já perdi a bênção. Acordei tarde. Mas é por aí. Mas o legal de tudo é sobre essa rotina até mesmo e entender... Não, antes de saltar, como você faz a sua leitura, Gabriel? A minha leitura, eu acordo de manhã, costumo tirar o meu tempo ali de devocional, 30 minutinhos, e ali essa palavra vai me nortear no meu dia. Então, costumo chegar no serviço, aí eu já fico com aquela palavra, faço uma oração breve para dar o pontapé inicial, o árbitro apitou o dia, Agora tá valendo. começou o jogo. Começou Bora. o jogo. Bora iniciar. E essa palavra vai me nortear no dia. E aí o que acontece? Durante o meu dia, eu vou tendo aquela palavra nas conversas com o pessoal ali e vou entendendo. Pô, se a palavra saiu sobre obediência, eu vou tentar fixar. Eu acho que pra mim, esse ano tá sendo um ano de jejum, Ti. Eu acho que quando eu levei o pastor Jonathan no aeroporto, ele falou assim, vou fazer uma oração pra vocês de jejum. E essa palavra ficou. E aí, no período da manhã, eu tiro um período de jejum. Porque eu acredito muito que a oração, o jejum e a palavra te dá sensibilidade ao espírito. E a sensibilidade faz com que você tome as melhores decisões. Sim. Imagine você ter um professor que é o Espírito Santo. Pô, melhor coisa da vida, né? Esse não erra, né, Gabriel? Esse não erra, não é? Eu posso errar, mas ele... Esse nunca fica equivocado. Mas funciona assim a minha rotina. E aí de manhã eu tiro o jejum, tiro um tempo pra jejuar. Todo dia você tá tirando. Olha, sábado e domingo Toma um cafezinho na padoca, um né? cafezinho aqui na Pão Nosso, não pode faltar. Patrocina a gente aí, Pão Nosso. Opa, Mas enfim, aí eu costumo fazer isso. Tem me abençoado bastante, porque o jejum, ele te leva a um local praticamente de humilhação, assim. E ainda mais quando os meninos chegam com um bolo lá, com algumas coisas assim, eu acho que pega bastante. Mas enfim, aí o meu dia começa, entrego o jejum, depois vou indo. No período da noite, costumo estar fazendo uma leitura e tirando um período pra fazer oração. E aí vou indo. Vou indo no meu dia, mas basicamente é esse o ponto. Mas o que eu ficava com bastante dificuldade no começo, até da minha trajetória cristã, eu entendi, eu falei assim, vou ler João, depois passar pelos evangelhos ali, só que eu deixava o Antigo Testamento de lado. E aí chegava no Levítico ali, Êxodo, eu falei assim, nossa, aqui meu Deus, não dá não. Mas aí eu comecei a entender, eu falei assim, e comecei a entender, e tá na palavra do Senhor, Tiago capítulo 1, versículo 5, vai dizer, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus,
que a todos dá livremente. Então, o Senhor, além de sustentar você com toda a sabedoria, ele te dá a graça para que você venha entender mais. E perguntar, né, Ti? Antes eu perguntava bastante, poxa, funciona assim, funciona desse jeito, e assim a gente vai caminhando. Mas uma dica, Ingrid, para quem tá começando a ler a palavra, como que você começaria? Começar pelo Novo Testamento. Escolhe um evangelho, vai pro Novo Testamento, Sim. porque é difícil o Antigo Testamento. Fora que assim, quando você lê o Novo, escolhe um evangelho, vai lendo Atos, lê as cartas paulinas, vai lendo as outras cartas. Quando você volta ali, muita coisa que você vai ver, você já vai ter um entendimento prévio, você já vai lembrar da concretização daquilo que Deus estava profetizando no Antigo. Então vai tornar um pouco mais fácil. Agora, quando chega a genealogia, divisão de tribos, a gente fala assim, nossa Deus, muito nome difícil. Mas tem as características importantes. Como que a gente passa por isso? Pula? Legal. Passou? Não, mas a gente entende o contexto. Então, às vezes, quando você começa pelo Novo, você vai ter uma base muito boa, com uma linguagem muito melhor, muito mais fácil, com uma aplicação, às vezes, muito mais direta para o seu dia, porque ninguém mais faz o sacrifício, né? Ninguém mais tem o sacerdote, tem que lavar a mão, tem que trocar o pão, tem que deixar a lamparina acesa. E aí, quando a gente volta para esses elementos, a gente entende o princípio estabelecido. E aí, o que nos ajuda? Às vezes, ver um vidinho, tem um The Bible Project no YouTube, e ele te dá um panorama do livro. Então ele vai te ensinar o porquê que aquele livro é aquele, o que ele quer ensinar, qual que é o princípio. Então quando você lê, você já vai com uma perspectiva assim, ó, tô entendendo por que ele tá falando isso, tô entendendo porque ele tá diferenciando os animais que podem ou não comer, que tem o casco, tananã, que tem não sei o que, não sei o que lá, por que tem que fazer todo esse ritual, por que é importante. E às vezes a gente tem um panorama, fica mais fácil de ler, porque senão a gente vai ler e fala assim, nossa, mas Deus, esse animal nem existe, nunca nem vi. Então é muito importante começar pelo Novo. É interessante que ao longo desses anos caminhando com Jesus, nós acompanhamos muitas pessoas. E um comentário que eu escutei muitas e muitas vezes é: a Bíblia é difícil. Irmão, no começo eu falava, não é, você tem que ler. Só que na verdade a Bíblia é muito complicada, ela é complexa. Por quê? Nós estamos falando de um livro que foi escrito e tem 66 livros nele. Escrita por cerca de 35 autores. Durou 1.600 anos para ela ser composta, completa. Ela foi escrita em 3 idiomas diferentes. E muitas vezes nós, sem oração, sem ter tempo com Deus, achamos que nós vamos aprender tudo de uma vez só. A Bíblia é inspirada por Deus. Então ela fala de um lugar distante da nossa realidade. Ser inspirada por Deus quer dizer que ela é infalível. Quer dizer que ela não tem falha. Um outro atributo que é atribuído para a Bíblia é que ela é inerrante. Não tem falha, não tem brecha. A Bíblia ela é eficaz. Ela é eterna. E, logicamente, com tantos atributos tão grandiosos, seria complexa a leitura da palavra. Então, coisas que nós sempre recomendamos. Tenha um caderninho de anotações. Tenha um livro de auxílio para você entender melhor a palavra de Deus. Tem uma tradução, 2, 3 traduções para você comparar os livros e se gaste tempo nas escrituras. Porque o homem que me diz que é complexa, mas não gastou 3 horas todo dia, não tem um livrinho, não tem um caderninho, não investiu num aparelho tecnológico para poder fazer suas anotações, esse cara ele não pode ainda falar, porque ele nem tentou de verdade. O cara que não tentou, ele não tá proibido, ele não pode falar que é difícil. Mas quando você começa a gastar dinheiro com isso, e Thiago, tem que gastar muito? Gasta o dinheiro que você tem. Como? Nos cursos, em teologia, gaste seu recurso e mostre que isso é importante não para os outros, mas para você mesmo. Invista. E se você fizer isso, dificilmente você vai continuar com o mesmo discurso que não dá para aprender. Dá para aprender, mas é custoso. Bem? Gaste o tempo dos seus líderes também, né? Aproveita. Seus amigos, chama os amigos. Seja fala, uma esponja, vai lá e ensina. aprende, suga tudo que eles já aprenderam para eles dar o caminho das pedras. Gaste tempo. Assim, a primeira vez que você lê, vai ser difícil. A segunda, provavelmente. Mas a terceira, você já vai começar a correlacionar. Então vai ser mais fácil. Leia com alguém, pergunta. Tipo, nossa, eu não entendi isso. Dá um Google, fala, nossa, entendi que é isso. Manda pro líder, manda pro amigo, alguém que já tem mais tempo. Fala assim, eu li isso daqui é verdade? É assim mesmo? Porque às vezes a gente vai ver estudo pra tudo quanto é tipo de coisa. E interpretação pra tudo quanto é tipo de coisa. Então às vezes é importante você ver ali e até alinhar com a doutrina que a sua igreja apregou. Então é muito importante também. Agora é uma hora
Importante, hein? Vamos pra hora das perguntas. E vai ter uma vinheta, né, Thiago? Tinha que ter. Mais uma vinheta aí. Para com isso, pelo amor de Deus. Vamos pra hora das perguntas, pessoal. Vamos começar agora. E aí? Com você, Isa? As perguntas? A Isa tá aí, ó, já preparada. E aí, beleza? Eu queria comentar, tipo... Hoje a gente vê muitas pessoas que pegam livros e bíblias, né? Que hoje até mesmo a gente vê que não dá muito pra ler certas versões e livros. Uma dica pra passar por certos livros, tomar cuidado e bíblias com as, tipo... As não sei se pode versões, falar né? NTLH. Umas bíblias assim. Mensagens, é meio... Eu acho que assim, versões. Tem uma versão que ela é muito boa, mas ela também é difícil, que é a Ará, né? Hoje em dia ela já não tá sendo muito fabricada mais. Mas tem, por exemplo, uma NVI, uma NAA, que tem umas traduções mais fáceis e umas palavras de maior compreensão. Agora, tem umas versões que tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque conforme o pessoal vai tentando deixar mais fácil, a palavra perde o sentido. Quando a gente vai no original, a gente vê que, por exemplo, para amor, tem 3, 4 tipos de palavras. Então, o amor agapau, o filéu, o eros, e tinha mais uma que agora eu esqueci. O Por- ágape, Esse eu falei. falou? Falei. Tô perdida. Então a gente vê que pra eles, tipo, palavra adoração, tem uma adoração, a gente fala assim, eu adoro. Lá pra eles tem uma palavra assim, eu adoro a Deus, eu adoro o meu amigo, eu adoro meu esposo, eu adoro meu filho. Então, quando a gente tem aqui na nossa língua, a gente tem um pouco mais enxuto algumas palavras. Então, eu adoro, eu amo, e quando eu falo assim pro Thiago, eu te amo, ele entende como esposo. Eu falo pro Leminhos, eu te amo, ele entende como amigo. Meu filho me entende como amor de mãe. E lá pra eles não. Lá pra eles as palavras são muito sérias e os significados. Então, tem Bíblia, por exemplo, a NTLH, que ela já puxa uma tradução bem fora do contexto, assim. Então, eu recomendo bastante a NA, NVI, a ARA. Você, Vida, recomendo o quê? Só pra ajudar com o seu raciocínio, existem 3 tipos de palavras, né, que fala de amor. Um é o filéu, o amor fraternal com amigos. Tem o amor eros, que é o do homem para com a mulher, e o amor ágape. E aí, Pedro, quando é questionado, não sei se vocês lembram, as 3 vezes, Pedro, tu me amas? E aí o Pedro responde, eu te amo, mas ele tá dizendo, o filéu, o amor de amigo. Aí Jesus pergunta de novo, ele novamente torna a responder, filéu. E na terceira, ele sai chorando porque ele sabe que ele não ama como ele deveria. Mas aí voltando, qual a tradução que eu prefiro? Eu particularmente eu gosto muito da Ará. Por quê? Palavras difíceis, elas enriquecem o seu vocabulário. Então, por exemplo, quando a gente corre dessas palavras, de certa forma, de geração em geração, a gente vai empobrecer o nosso vocabulário. E o problema disso é que palavras antigas, elas deixam de existir. E aí vai ser o mais fácil de você ser conduzido conforme os discursos vão se avançando. Então a minha recomendação, tem uma NVI que é muito fiel, é muito boa, um vocabulário popular, onde todo mundo consegue reconhecer facilmente, mas não abandona a sua Ará não, deixa ela ali no cantinho, volte para ela, vai pregar. A minha recomendação, a que eu uso é a Ará. Mas King James funciona bem, NVI também é muito boa, ARC também excelente. Agora as outras começam a ficar um pouquinho mais diferentes. Atrás, E né? quanto a livros? Comenta aí. Livros? Como assim? Também, tipo, cuidado com livros. Ah, legal. Livros. Para nossa igreja, cuidado com os livros que fogem das doutrinas que nós cremos. Para aqueles que não são da nossa igreja, leia livros, escritores que tenham um pensamento coerente com o que a sua igreja pensa, porque senão você vai ler irmãos que têm uma boa palavra, uma boa doutrina, mas vai contra a doutrina da sua igreja. Então vai entender, né? É bom você entender também, conhecer as outras formas de pensamento, mas sempre estar alinhado com a sua igreja local. E examinar, né? Examinar com as escrituras. Vai lá, porque ele sempre dá uma referência. Então pega o contexto, vê se o contexto faz sentido, vê se não tá criando doutrina em cima de algo que não é. Então é muito importante. E peça recomendações. Tem muita gente séria aí que às vezes vale a pena você gastar tempo ali com eles e ir aprendendo, né? E sempre discernindo tanto a doutrina da igreja quanto a própria Bíblia ali. O que a Bíblia tá falando a respeito daquilo, se é naquela conotação, se é naquele contexto. Excelente. Bom demais. A Isa vai. País, boa noite. Olá, Manu. Boa noite, Manu.
Então, o que nós podemos fazer quando a gente está com uma vontade imensa de acabar desistindo? Quando a gente não tem mais aquele interesse em orar, em ler a Bíblia? Boa, eu vou puxar aqui. Falta de interesse pela palavra de Deus. Eu não vejo como outra coisa além de falta de fome pela palavra de Deus. A gente, aproveitando o tema que a gente está usando, como que é o tema de hoje, Lemos? Você tem na ponta da língua? O que te alimenta. O que te alimenta. Então, por exemplo, eu esses tempos comecei a fazer uma dieta. E tava muito difícil no começo, porque primeiro meu estômago não estava preparado para a quantidade de comida, a porção era muito maior do que eu estava acostumado, as coisas estavam muito mais restritas, então eu tive que me adaptar. Uma vez que eu paro com a dieta, o que vai acontecer? Eu vou parar de ter interesse naquilo que eu estava me alimentando. Então vamos aplicar essa lógica dentro da palavra de Deus. A primeira coisa é: eu não posso saltar disso. Lembra de onde caíste e te arrependa. Por quê? Porque falta arrependimento. Me arrependi, agora o que eu faço? Agora eu vou me expor à palavra de Deus. O cristão, ele precisa ser exposto constantemente. O cristão que não é exposto à palavra de Deus, ele deixa de ter interesse. Então, assim como na nossa vida, quando a gente casa, principalmente, que muda muita coisa, quando a gente sai da casa dos nossos pais, que muda muita coisa, a gente perde interesse em coisas que a gente tinha interesse, porque estava acostumado. Então a recomendação é: o que você deixou de gostar? Entenda o porquê parou de ser saboroso a palavra de Deus. Normalmente é porque você substituiu pelo pecado. Abandone o seu pecado e volte às Escrituras. Quer complementar, Ingrid? Mãe? Eu acho que aí também você pode insistir em não fazer porque você quer, mas sim que é um dever. Então, se Jesus estipulou que oração é um dever, ore. Entendendo não na concepção de tipo, eu quero fazer isso, mas o Deus que me amou e se entregou por mim merece, ele é digno. Então eu vou fazer isso. Chame pessoas também para entrar no propósito, abra um propósito, chame um amigo, sei lá, familiar, líder. Chame alguém para entrar nesse propósito e te auxiliar também a ler, a orar, a se desenvolver. Mas eu acho que a melhor concepção é entender o porquê eu faço isso. É somente por mim? Porque ler e orar são coisas que você faz para você ser nutrido, para você ser desenvolvido. Deus, assim, ele não ganha nada, assim, conhecimento, nossa, ficar mais poderoso, mais forte. Mas eu entendo também que existe a concepção de que eu fui salva. E agora a minha vida não é mais minha. Então, se é de Jesus, e Jesus se agrada disso, eu tenho que servir o meu Senhor. Eu fui comprada. Por mais que Jesus eles nos chama de amigos, nós somos filhos, nós também somos servos de Deus. Nós somos comprados por um preço, nós somos dele. Então faça isso com concepção de: meu Deus me comprou. Eu não posso ser vencida pela minha vontade. Não posso ser vencida por um lugar de negligência. Não, eu vou fazer, eu vou orar. E eu vou orar 1 minuto, 2 minutos. E se minha oração for assim: Senhor, eu não quero orar. Senhor, eu não consigo orar. Senhor, não sei o que está acontecendo. Jesus, me traz clareza, que seja a sua oração, mas seja sempre um lugar de transparência. Fala: Jesus, o Senhor já sabe, mas eu quero deixar bem claro, até mesmo para mim, eu estou com dificuldade nisso, nisso, nisso. Eu estou errando nisso, nisso, nisso. Eu abandonei esse lugar e eu não sei mais como voltar, mas eu quero voltar. Que eu acredito que existe graça de Deus para nós, nos nossos momentos onde a gente quer desistir, onde a gente fica mais fraco, onde a gente se perde, onde a gente deixa esse lugar. Bom, vou complementar também com um ponto legal. Gálatas capítulo 5, versículo 9. Um pouco de fermento faz fermentar toda a massa. Então, às vezes, a gente não tá liberando perdão, né? Às vezes, o que tá nos impedindo de nos achegar a esse momento de oração é o perdão que você não libera, é a desobediência aos seus pais, muitas das vezes é você não se aplicar a palavra. Então você às vezes está negligenciando algum local. E a gente precisa olhar, né, e entender esse local que a gente está negligenciando. Então, tem mais uma pergunta aí? Enquanto a Isa vai lá, eu vou citar uma última frase aqui. Essa do Hernandes Dias Lopes, que diz assim: alimente-se das escrituras e você terá... Opa, essa eu já li, perdão. É do Paul Washer. Sem a palavra, nosso fervor esfria e nossa fé enfraquece. Então, a gente precisa manter a fé ativa, senão a gente não vai ter interesse. Mas vai lá, Isa, já chegou? Nossa, pessoal, tudo bem? Mas Gabriel, a Ingrid disse que, para quem está começando a leitura da Bíblia agora, o melhor caminho é começar pelo Novo Testamento. Vocês teriam algum livro para iniciar essa leitura e por que este livro? Boa, eu vou puxar aqui e essa é bem legal. Qual livro começar e por quê?
eu sempre recomendo ou João ou Lucas. Dois motivos, um motivo para cada um deles. Por Lucas, por quê? Porque ele vai te trazer com detalhes toda a história de Jesus. Ele é cronológico. Lucas, a Ingrid mencionou aqui, ele traz a visão do evangelho cronológico. Então, tudo que Jesus passou, ele vai detalhando ali pra gente, ele vai explicando. E por que começar por isso? Porque se Jesus, ele é a figura principal, o mais importante, o primordial é que eu comece conhecendo quem é Jesus. E o segundo livro, se eu começo por Lucas, eu iria para Atos. Por que Atos? Porque Atos apresenta o que é ser igreja, o que é a igreja, como ela foi fundada. Então, eu começo a conhecer quem é Jesus, o plano, a salvação e todas as doutrinas. Depois eu vou para Atos, porque Atos me revela como viver isso agora. Jesus me instruiu. Agora eu vejo homens vivendo. E aí eu vou para Romanos, terceiro livro que eu iria. Eu já fiz o combo perfeito, hein? Vou para Romanos, porque ali tá as doutrinas mais complexas e mais importantes, detalhadas pelo apóstolo Paulo. Outro caminho eu começaria por João em vez de Lucas. Por que João? Porque ele vai trazer a ênfase do poder de Jesus Cristo. A libertação, os milagres e tudo que Jesus Cristo vai operando. Depois eu Vai seguiria. trazer ele como verbo, né? Como a palavra sim. encarnada. Mas seria esse o caminho. Boa noite. Boa noite, Lucão. Voltando um Lucão. pouquinho lá no começo, vocês falaram eu tava falando sobre tecnologia, né? E seria bem uma pergunta, mas uma dica, né, de estudo. Por exemplo, temos aí, você falou de dar um Google, né? Tem o ChatGPT, que a gente pode, por exemplo, utilizar de perguntas para ele, nos explicando as coisas que a gente não entende, né? E eu fui ensinado isso em casa, uma coisa que minha mãe sempre falou: começa a ler a Bíblia de duas formas. De Gênesis, Apocalipse, tipo uma leitura corrida para você entender, né, de fato a história, e começa dos evangelhos, como vocês estavam falando, mas ali nos evangelhos começa como se fosse um estudo, né, lê com calma, pergunta o porquê, vai entendendo o porquê. Então, você estava falando sobre tecnologia, utilizar, por exemplo, o GPT. Não entendi muito bem isso. Qual que é o contexto histórico sobre isso? Eu acho que é muito válido aí, né? Visto que tem essa aí tecnologia. Sobre isso, Lucas, eu acho... Essa foi a forma que eu fui ensinado, inclusive, a ler a Bíblia. Nos meses que eu ficava trancado no meu quarto lendo, eu ficava exatamente nisso. Eu ficava lendo, indo e voltando, desesperado. Coisas que eu não recomendo mais, por exemplo, é que muitas das pessoas que depois eu fui acompanhando, elas desistem no meio do caminho quando chega em Levítico. A gente brincou aqui. Números, então acaba sendo muito maçante. Obrigado, começo, Gabriel. Então a minha recomendação é vá para o Novo Testamento, Jesus, igreja e doutrina, porque isso vai ativar a sua fé de uma forma potencial. Legal. Não tá saindo. Mas assim, eu entendi. Simultâneo, ele tava complementando. Simultâneo, então eu leio Gênesis, eu vou puxando aqui. Ele vai lendo Gênesis e é exatamente isso, porque você vai ter um contexto de Bíblia como um todo. Isso. Até pra E aí, depois em não ter outro interpretação momento, você errada. começa pelo outro e vai estudando de pouquinho em pouquinho. Essa mas não foi uma para das formas de- que me Isso. ensinaram. Mas, novamente, eu hoje recomendo que vá para Evangelho, Igreja, Doutrinas, porque isso, inclusive, te ativa a sua fé. E sobre tecnologia, só pra gente concluir aqui, ChatGPT, top, recomendo. Mas não substitua a interpretação de forma alguma. Por exemplo, os seus pastores vão contribuir muito mais do que o ChatGPT. Aprendeu com ele, valida com seus pastores. Acho que é uma dica. E acho que até a boa. liberdade do espírito de te dar algo, porque às vezes a gente fica preso e é muito importante a gente entender a famosa pregação expositiva, né? O que o texto está dizendo, para que ele foi feito, quando ele foi feito. Mas às vezes Deus ele te dá um princípio ali que é só você gastando tempo. É você sendo ministrado, o Espírito Santo te ministrando naquele momento. E não, claro, dando legalidade para sair do texto, do contexto. Mas a gente pega o texto. Hernandes Dias Lopes foi lá e montou o texto assim. Então aquele texto só dá para extrair aquilo. Não. Às vezes o Espírito Santo vai ministrar em algo muito um ponto ali importante que vai mudar totalmente ali a perspectiva e aí você às vezes vai lá e vai complementar com outro texto. Então é muito importante também entender que o ChatGPT é uma ferramenta muito boa. Se a gente usar as tecnologias ao nosso favor para algo bom, a gente tem, assim, ferramentas muito poderosas, muito boas, com, assim, instalar de dedos, ele processou ali se sua internet é uma internet boa. Mas também entender que a gente precisa gastar tempo com a palavra, porque não vai substituir a aplicação pessoal do Espírito Santo na nossa vida.
Isso, e exatamente isso que eu quis dizer, né? É, no sentido da tecnologia para complementar, assim como os livros, os cursos teológicos e entre outras coisas, né? Sim, perfeito, perfeito. Eu pegando aqui, eu acredito, complementando o que o Lucão falou, tem que ser basicamente o seu último recurso. Tipo assim, me dediquei, li umas 3 vezes, perguntei para um amigo, ou até mesmo entendi ali, agora eu vou ver. Porque senão às vezes a gente fica mal acostumado, né? Poxa, tem tudo na mão ali, mas às vezes a gente não se debruça entendendo. Ou até inibido, né? Você vai lá, você pega lá um texto, você vê do Hernandes Dias Lopes, por exemplo, e aí você fala, acho que isso daqui, o que eu tô pensando não é, mas é uma aplicação pessoal pra você. Então é muito importante, né? Permite também que o Espírito Santo flua. Perfeito, perfeito. E agora vai ter mais uma pergunta. Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma pergunta a respeito, foi do tema tratado no início, a respeito do Felipe e o homem que estava na carruagem ali do livro de Isaías, o eunuco. Eu queria entender como que a gente pode se dispor a estar nesse local de exortação, né? Porque Felipe estava ali do lado da carruagem, ele também pôde ensinar. E como que a gente pode entender que a gente também está nesse lugar do eunuco, onde a gente está disponível a ser discipulado também, nos 2 lugares? Essa é a minha pergunta. Bom, sobre discipulado, é um assunto que a Ingrid acabou de falar, que eu gosto de falar. Primeira parte, a pessoa mais interessada em ser discipulado deve ser quem está sendo, não quem vai discipular. Então, eu vejo, e eu já cometi muito isso, de assim, eu faço questão que eu seja discipulado. Só que eu quero que a pessoa faça questão de me discipular. Não eu vou atrás até ele me discipular. Tiago, mas aí não é mendigar o tempo, não é mendigar a oportunidade de estar junto? Não, tem uma forma de olhar para isso e que eu posso dizer sim. Mas tem um outro olhar que eu posso dizer, eu tô tão desesperado pela graça de Deus que eu vou fazer o que é necessário para ser discipulado. Por quê? Porque eu preciso. Se Jesus olhou para o mundo e quando ele estava aqui, ele veio para discipular homens, fazer discípulos no final das contas, e eles fazerem outros discípulos, Jesus achou importante, como eu não acharia. Então, o primeiro ponto é parte de mim. Eu preciso ser discipulado e eu vou buscar. Se meu pastor não está disponível, graças a Deus não é o meu caso, meu pastor está disponível para me discipular, então eu vou aproveitar todas as oportunidades. O primeiro ponto é esse. Segundo ponto, como me tornar um discipulador? Sendo discipulado. Uma vez que eu sou discipulado, as coisas vão ficando mais claras. Mas quando eu não sou, é muito difícil entender quando, quem, que hora, é esse, não é. Então, assim, uma vez que eu sou discipulado, eu me submeto. E quando eu me submeto, eu também ganho esse lugar de autoridade e eu vou conseguir fluir e também espelhando aquilo que eu tenho visto com o meu discipulador e principalmente nas escrituras, vendo como Jesus tratava os seus discípulos. Beleza? Temos mais uma? Não? Então é hora de encerrar, né? Bom demais. Bom, a gente falou sobre a palavra de Deus. Ela tem que nos alimentar. É da palavra de Deus que nós vivemos. Sem ela nós não nos movemos. Sem ela nós não conseguimos ir para lugar nenhum. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é força. Na palavra de Deus que eu encontro força para lutar contra os meus desejos. É na palavra de Deus que eu encontro alegria para permanecer constante mesmo quando eu não quero. É na palavra de Deus que eu preciso me apoiar para as minhas principais decisões e para as decisões que não são tão importantes. A palavra de Deus é o que move o cristão. Muitos vão dizer que a palavra de Deus ela é o manual que o Criador deixou pra gente. Mas eu gosto de tornar ainda mais raro e, sabe, mais importante. A palavra de Deus ela é a vida do cristão. O cristão sem a palavra de Deus ele não é cristão e ele não tem vida. Então, o que eu devo fazer? Eu preciso estar exposto às Escrituras. E para mim continuar, permanecer nesse lugar, eu preciso continuar exposto. O único lugar que vai me fazer eu permanecer é diante das Escrituras. Então, se você não está disposto ou não está diante das Escrituras, a minha recomendação é volte para ela. Por mais que seja difícil o início, volte às Escrituras. Deixe o Senhor colocar uma fome, uma sede, o desejo por ela, para que você possa continuar vivendo de uma forma saudável com o Senhor. Tem algo para complementar ou pode encerrar, Lemos? Maravilha. E eu acredito que assim, ser constante, às vezes não é você ler 10 capítulos todo dia, né? O ser constante é como que a Ingrid falou. A Bíblia ela é mais profunda do que você passando de capítulo em capítulo. Às vezes você meditar num capítulo bem,
no dia, aquilo vai te alimentar, né? Então, eu acredito muito nisso. Você ser constante, você entender que, poxa, essa porção é para mim. É claro que a gente tem os modos de leitura avançado e tal, mas o ser constante é isso. E não desanimar no meio do caminho. Se desanimar, levanta. Levanta porque a gente tá aqui pra caminhar com você, né? Complementa com alguma coisa a mais, Ingrid? Tranquilo? Vamos nessa então. Galera, estamos encerrando mais um Connect Talks. Muito bom estar com vocês aqui. Eu acredito que foi um bate-papo, além de tudo, que nos alimentou aqui nessa noite, glória. não é? Espiritualmente, mas foi um bate-papo muito divertido também, onde a gente entendeu, as pessoas estiveram aqui. Quero agradecer também todo mundo que fez a sua pergunta, tirou esse momento para estar aqui conosco, que eu acho que é muito importante, porque num sábado à noite, estarmos aqui batendo um papo sobre o que te alimenta e ser a palavra do Senhor, eu acho que isso é fundamental. Aí é pra dar um crente. glória, né, Gabriel? Hã? Aí é pra dar um glória, né? É pra dar um glória. Dá um de pé, glória, né? Gabriel. De pé. Fica de pé e dá um glória, então, Gabriel. Ô, glória. É que eu não vou levantar aqui. Glória a Deus. Mas é isso, pessoal. Vamos encerrar o nosso Connect Talks. E glória a Deus por esse momento aqui com vocês. É isso. Cortamos e o próximo, fiquem ligados que divulguem. Eu vou pedir para vocês divulgarem o próximo Connect Talk, porque tá sendo um projeto que nasceu de um sonho, né, Ti? Nosso, nasceu de um sonho da galera, dos jovens aqui, de poder estar comunicando com os jovens, de poder estar comunicando com a galera e trazendo assuntos esclarecedores. Eu acho que isso, a divulgação ela vai fazer muita diferença, né? Trazer um amigo aqui ou comunicar, falar assim, poxa, olha o que que você pode desfrutar de um bate-papo esclarecedor, né? Então a gente está meditando em 1 Timóteo capítulo 4. Medita lá na sua casa esse texto. Vai lá, debruça nesse capítulo onde Paulo escreveu. Amém? Vamos estar encerrando. Boa noite a todo mundo e até mais, hein? pessoal. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau.